O caminho de Santiago. Um caminho de peregrinação, uma jornada de fé, mas para alguns, um bilhete só de ida para o esquecimento. Mais de 50 almas desapareceram desta antiga rota nos últimos 30 anos, engolidos por completo, deixando para trás apenas murmúrios e perguntas que persistem como assombrações. Suas histórias ecoam através dos séculos, levadas pelo vento que varre os Pirineus e desce pelos vales da Galícia. Foram vítimas de crimes terrenos? Ou algo mais sinistro, algo que escapa à nossa compreensão, os arrastou para as sombras? Começamos com um objeto simples, impregnado tanto de esperança quanto de desespero. Uma mochila abandonada à beira do desconhecido. Seu dono? Desaparecido. Sua jornada? Interrompida. Seu destino? Um mistério gravado nas próprias pedras do caminho. Era o ano de 1998. Um jovem chamado Davi, movido por um espírito aventureiro, embarcou em sua própria peregrinação. Buscava por conforto, talvez, ou uma conexão com algo maior que ele mesmo. Encontrou apenas silêncio. Os dias se tornaram semanas. Sua última localização conhecida, uma pequena vila nos arredores. Depois, nada. Nem um cartão postal, nem uma ligação. Apenas um silêncio perturbador, que se estendeu até que a esperança começasse a se esvair. Equipes de busca vasculharam a trilha, seus chamados ecoando pelas antigas florestas. Encontraram meus pertences espalhados perto de uma trilha tomada pelo mato, que levava a um lugar esquecido. Um lugar impregnado de sussurros do passado, onde o véu entre o nosso mundo e o próximo parecia tênue como uma teia de aranha. Um antigo altar celta, suas pedras toscamente esculpidas meio engolidas pela terra, permanecia como um guardião em uma pequena clareira. Um lugar onde, segundo a lenda, sacrifícios eram realizados. Um lugar onde a energia da terra pulsava com um poder inquietante. Foi aqui que Davi desapareceu? Ou será que ele apenas se perdeu, sucumbindo aos elementos em algum canto remoto do caminho? As respostas, como sombras, dançavam fora do alcance da razão. Os moradores locais sussurravam histórias de luzes estranhas, vistas perto do altar, de vultos que piscavam no limite da visão. Lendas, passadas de geração em geração, falavam de espíritos que vagavam pelo caminho, almas perdidas buscando consolo ou talvez vingança. Essas histórias, descartadas por alguns como mera superstição, ganhavam um significado arrepiante à luz do desaparecimento de David. Será que poderia haver alguma verdade nos sussurros? Poderia o próprio caminho ter a chave para desvendar os segredos de seu destino? A mochila de David estava aberta. Roupas jogadas, bandagens intactas, um cartão postal para casa com a escrita interrompida. Tudo tão comum, mas agora ecoando a ausência repentina de seu dono. Próximo a uma cruz celta desgastada, os investigadores fizeram sua descoberta mais arrepiante: o diário de David. Suas páginas, repletas de esperança pela jornada, reflexões sobre a solidão e a espiritualidade, terminavam de forma abrupta. A última entrada, escrita com a mão trêmula, seja pelo frio ou pelo medo, falava de uma presença que ele sentia no caminho. Uma presença que o observava da mata. Um detalhe perturbador causou calafrios até mesmo nos policiais mais experientes. Um desenho, tosco, mas inconfundível, mostrava uma figura encapuzada. Seu rosto estava obscurecido pela sombra, mas dois olhos, brilhando intensamente, encaravam a todos da página. O diário não oferecia respostas, apenas perguntas mais profundas. Quem era aquela figura encapuzada? Seria uma criação da mente de David, atormentada pelo cansaço e pela solidão do caminho? Ou será que representava algo muito mais antigo e sinistro? A notícia do desaparecimento de Davi se espalhou como fogo em mato seco entre a comunidade de peregrinos. O caminho, antes fonte de consolo e camaradagem, ganhou um ar sinistro. Os sussurros acompanhavam cada folha pisada, cada sombra que se estendia pela trilha. Os peregrinos, calejados por quilômetros de caminhada solitária, cochichavam sobre acontecimentos estranhos perto do antigo altar celta. Zonas frias,
lufadas de vento repentinas que pareciam sussurrar nomes e vislumbres fugazes de vultos sombrios se movendo entre as árvores. Uma mulher, Maria, afirmou ter encontrado um senhor perto de onde o diário de Davi foi encontrado. Ele falou do caminho como um lugar onde o véu entre os mundos era tênue, onde o passado se estendia para tocar o presente. Desapareceu diante dos seus olhos, deixando apenas o eco de suas palavras e o cheiro de terra molhada. O medo, potente e contagioso, começou a infectar os corações, até dos peregrinos mais devotos. O caminho, antes símbolo de fé e perseverança, agora parecia um portal para um reino desconhecido e aterrador. A investigação oficial, prejudicada pela falta de provas concretas, acabou esfriando. O desaparecimento de David, como os anteriores, permaneceu um mistério sem solução. Uma sombra que se estendia pelos caminhos banhados pelo sol do caminho. Mas as perguntas persistiam. O que tinha acontecido com David? Teria ele simplesmente se perdido, sido vítima dos elementos ou de algum crime pelas mãos de outra pessoa? Ou teria ele, como alguns sussurravam, cruzado com um lugar onde forças ancestrais reinavam, um lugar onde a lógica e a razão não tinham poder? O silêncio dos desaparecidos era o som mais ensurdecedor de todos. Ele ecoava através dos anos, uma lembrança constante dos mistérios que se escondiam sob a superfície do nosso mundo. Um lembrete de que mesmo nos caminhos mais percorridos, existem sombras onde a escuridão habita. Os dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. As estações mudaram, pintando o caminho em tons de ouro e escarlate. No entanto, o mistério do desaparecimento de David persistia. Em uma tarde de outono, um pastor local se deparou com algo peculiar. Um pequeno livro encadernado em couro, o diário de David. Ele folheou as páginas, seus olhos percorrendo a escrita rápida. A última entrada, o esboço da figura encapuzada. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele fechou o livro rapidamente. Ele já tinha ouvido os sussurros, as histórias de luzes estranhas. Histórias que ele sempre descartou como folclore. Mas agora, ele sentiu uma certeza gélida. Algo sombrio e antigo estava em ação naquele lugar. A notícia da reaparição do diário se espalhou pelos vilarejos vizinhos como rastilho de pólvora. Alguns não deram crédito, achando que era só uma brincadeira de mau gosto. Mas outros ouviram com um crescente aperto no peito, tomados por uma sensação ruim. Pilar, então, se apresentou com uma história de arrepiar. Ela estava percorrendo o caminho sozinha, envolta em um nevoeiro denso. Ao passar pelo antigo altar, sentiu uma mão gélida agarrar seu braço. Diante dela, uma figura envolta em sombras. 2 olhos penetrantes a encaravam, trespassando sua alma. O terror a paralisou. O relato de Pilar, tão parecido com o desenho no diário de David, desencadeou uma tempestade de especulações e medo. As desaparições não podiam mais ser descartadas como meros acidentes ou obras de predadores terrenos. Algo mais estava em jogo, algo ancestral e malévolo. Mais testemunhas se apresentaram. Peregrinos que haviam se calado por medo do ridículo. Falavam de luzes estranhas, vozes incorpóreas, sussurrando seus nomes e visões fugazes de figuras sombrias que se esvaíam no ar. Um terror compartilhado os unia, uma confirmação arrepiante de que haviam presenciado algo inexplicável. O caminho, antes símbolo de esperança e renovação espiritual, havia se tornado um lugar de medo e assombração. Os antigos caminhos, antes percorridos por santos e pecadores, agora pareciam assombrados por uma presença invisível. Uma presença que os observava das sombras, esperando para reclamar sua próxima vítima. O antigo altar celta, outrora um local de adoração, agora se erguia como um testemunho silencioso da escuridão que havia se abatido sobre o caminho. Os moradores locais sussurravam sobre sacrifícios, sob a luz da lua, sobre entidades ancestrais apaziguadas com ofrendas de sangue. As lendas, passadas de geração em geração, falavam de uma época em que o véu entre os mundos era tênue. Uma época em que os limites entre os vivos e os mortos eram nebulosos, como a névoa da Serra da Estrela. Alguns sussurravam que o altar era uma porta de entrada, um portal para um reino além da compreensão humana, como a crença nas procissões das almas, nas noites de São João. O caminho,
Uma trilha carregada de história testemunhou incontáveis jornadas ao longo dos séculos. Peregrinos, em busca de consolo ou redenção, percorreram esses caminhos ancestrais por gerações. Mas, e se seus passos tivessem despertado algo sombrio e ancestral? E se o próprio ato de trilhar o caminho agitasse as sombras que espreitavam em seus limites? As próprias pedras pareciam sussurrar rituais esquecidos, sacrifícios realizados em nome de deuses mortos há muito tempo. O vento, suspirando por entre as árvores, carregava os ecos de antigos cânticos e os lamentos daqueles que foram tomados pela escuridão. O caminho, outrora fonte de consolo e renovação espiritual, havia se tornado um lugar de energia inquietante. O próprio ar parecia pesado, carregado de um poder invisível que causava arrepios até mesmo nos viajantes mais experientes. Era como se o próprio caminho fosse uma entidade viva, consciente daqueles que o percorriam, e aqueles que se demoravam demais, que se afastavam muito do caminho trilhado, corriam o risco de despertar algo antigo e malévolo. As desaparições continuaram, cada uma delas adicionando lenha à fogueira do medo e da especulação. As autoridades, perplexas e frustradas, não encontravam uma explicação lógica para os desaparecimentos. Nenhum sinal de violência, nenhum vestígio de luta, nenhum corpo. Os moradores locais, porém, tinham suas próprias teorias. Alguns sussurravam sobre uma criatura que espreitava no caminho, uma entidade mutável que podia atrair os peregrinos incautos para a perdição. Outros falavam de uma maldição, uma antiga punição pelos pecados cometidos contra os deuses ancestrais. Mas o rumor mais persistente, aquele que arrepiava até os mais céticos, era o do guardião. Uma entidade invisível, diziam, que guardava o portal para o outro reino. Um ser de imenso poder que podia escolher quem entrava e quem ficava preso para sempre nas sombras. O guardião, sussurravam, era atraído pelos perdidos, por aqueles que buscavam algo além da jornada física do caminho. Aqueles que eram vulneráveis, com o coração aberto aos mistérios do universo. E uma vez que o guardião escolhia sua vítima, não havia escapatória. A mente lógica, treinada para buscar a ordem no caos, buscava explicações baseadas no tangível. Será que as desaparições poderiam ser atribuídas à desorientação? O terreno acidentado, engolido pela neblina e muitas vezes mal sinalizado, poderia facilmente confundir até o andarilho mais experiente. Talvez alguns sugeriam, os desaparecidos simplesmente se perderam, sucumbindo aos elementos em áreas remotas, onde seus corpos jamais foram encontrados. As duras realidades da natureza, afinal, não levam em conta a fragilidade humana. Mas essas explicações, embora plausíveis, pouco faziam para acalmar a inquietação que tomava conta do caminho. O número elevado de desaparecidos, a falta de qualquer vestígio em alguns casos, e a assustadora coerência nos relatos das testemunhas, apontavam para algo além de uma simples tragédia. A mente humana, naturalmente inclinada a buscar padrões e significados, lutava para assimilar o inexplicável. Na ausência de respostas concretas, a imaginação ganhava força, tecendo narrativas que misturavam a realidade com a fantasia, como lendas que se contam há séculos. Os antigos celtas, com sua profunda ligação com a natureza, acreditavam na existência de locais mágicos, portais onde a barreira entre este mundo e o outro mundo se tornava tênue. Lugares onde as fronteiras de tempo e espaço se diluíam e os espíritos dos mortos podiam vagar entre os vivos, como nas histórias de assombração que ouvimos desde criança. Seria o caminho, com sua história rica em espiritualidade e sacrifício, um desses portais? Um lugar onde a fé transcende a realidade? Teriam as pegadas de incontáveis peregrinos, suas preces e esperanças ecoando através dos tempos, desgastado a linha que separa o mundo material do espiritual? As investigações oficiais, prejudicadas pela falta de provas concretas, ofereceram poucas respostas. Os desaparecimentos permaneceram sem solução, classificados como casos arquivados, com os processos acumulando poeira nos arquivos da polícia. As famílias dos desaparecidos ficaram com mais perguntas do que respostas, sua dor agravada pela incerteza agonizante. Alguns se agarraram à esperança de que seus entes queridos ainda estivessem vivos, talvez sofrendo de amnésia ou vivendo à margem da sociedade,
com suas lembranças do caminho perdidas na névoa do tempo. Outros, resignados com o pior, encontravam algum consolo na crença de que seus entes queridos haviam encontrado a paz, com suas almas absorvidas pelo coração espiritual do caminho. Mas para muitos, a falta de um encerramento era uma ferida que se recusava a cicatrizar. Eles continuaram buscando respostas, retraçando os passos de seus entes queridos, buscando consolo na dor compartilhada de outras famílias devastadas pelos mistérios do caminho. O Caminho de Santiago, uma trilha de peregrinação e despertar espiritual, carregava uma escuridão em seu coração. Uma escuridão que desafiava qualquer explicação, um mistério que sussurrava ao vento, balançando as folhas das árvores centenárias e causando arrepios na espinha dos viajantes cansados. Haveria uma explicação racional para os desaparecimentos? Ou algo mais antigo e sinistro espreitava nas sombras do caminho, aproveitando-se dos vulneráveis, dos perdidos, dos buscadores que ousavam se aventurar perto demais da borda do desconhecido? A pergunta persistia sem resposta, um lembrete arrepiante de que mesmo nos caminhos mais percorridos, existem segredos que permanecem ocultos, mistérios que desafiam nossa compreensão. E o caminho, apesar de toda a sua beleza e fascínio espiritual, guardava uma verdade tão sedutora quanto aterrorizante. Algumas jornadas, uma vez iniciadas, não têm fim. O Caminho de Santiago. Um caminho de contradições. Uma jornada de fé e dúvida, de consolo e medo, de luz e sombra. Atrai peregrinos do mundo inteiro, prometendo renovação espiritual, autoconhecimento e conexão com algo muito maior do que eles mesmos. No entanto, como vimos, esse caminho milenar também guarda um lado obscuro. Uma história gravada no mistério, onde a linha entre o mito e a realidade se confunde como a névoa da manhã. Um lugar onde a terra sussurra segredos em línguas esquecidas e as sombras parecem prender a respiração, observando, esperando. Os desaparecimentos, os eventos estranhos, as histórias arrepiantes passadas de geração em geração, nos lembram que alguns mistérios podem ficar para sempre sem solução, que existem forças neste mundo, ancestrais e poderosas, que desafiam nossa capacidade de compreensão. Ficamos então, não com respostas, mas com perguntas sem solução. Perguntas que ecoam no silêncio dos desaparecidos, no sussurro das folhas das matas ancestrais, nas mesmas pedras que pavimentam essa trilha sagrada. O que aconteceu com Davi, o jovem que desapareceu no ar? Teria sido seu destino um trágico acidente, uma virada cruel do destino, ou algo mais sinistro? Haveria algo de verdadeiro nos boatos? Seria a figura encapuzada, vislumbrada em raros momentos, aguardiando o portal para outro reino? Talvez nunca saibamos ao certo. O caminho, assim como a própria vida, é uma jornada para o desconhecido. Ele nos desafia a encarar nossos medos, a reconhecer os limites da nossa compreensão e a abraçar o mistério que se esconde no coração da existência. O Caminho de Santiago continua a chamar peregrinos de todas as esferas da vida. Você atenderá ao chamado? Você percorrerá seus caminhos ancestrais, buscando consolo, aventura ou talvez um vislumbre do desconhecido? Se decidir embarcar nesta jornada, lembre-se disto. Pise com cuidado, pois o caminho exige respeito. Ouça os sussurros do vento, pois podem conter segredos ou avisos. E mantenha os olhos abertos, porque as sombras são profundas e nem todos que vagueiam estão perdidos ou sozinhos. Até a próxima, que sua jornada seja repleta de maravilhas e precaução.